Não, então o que eu estava falando é assim, ó, eu prefiro 1000 vezes isso aqui. E é uma das coisas que eu falo quando eu sou convidada, ou para palestrar, ou para. A gente esqueceu de se comunicar. A gente perdeu completamente isso. A gente está tão atrás da tela, o WhatsApp e tudo. E hoje é uma coisa que eu, digamos, eu estou até um pouco rígida para dizer, vamos voltar a conversar, vamos voltar a se olhar no olho, sabe? A gente às vezes esquece que isso aqui faz ligação, sabe? Eu fico brincando, gente, isso aqui também faz ligação. Então, e que aí eu falo muito do básico bem feito. Eu falei, uma última pesquisa que eu fiz, quase 72% dos treinamentos dentro do corporativo, que eu venho do corporativo, né? 20 anos ali como líder executivo e o último cargo foi diretora de operações. A gente falava muito desses treinamentos de comunicação não violenta. Sim. Vamos cuidar mais da comunicação, né? Do chefe, tarana. Hoje, não tem comunicação, não tem nem como eu falar se ela é violenta ou não. É verdade. Então assim, vamos voltar a se comunicar primeiro? Eu acho que as redes sociais são boas, assim, trazem coisas boas para as nossas vidas, mas também deixaram mais preguiçosos, né, Alice? Acho que nos deixaram mais preguiçosos para essa comunicação verdadeira com as pessoas. E, no fundo, até eu te digo assim, na minha experiência pessoal que eu venho construindo com podcast, eu percebo que cada vez mais o que tem me levado à frente em tudo que eu tenho feito é justamente esse relacionamento com as pessoas, sabe? Não é uma mensagem bonita, não é um vídeo, é justamente esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, que acontece muitas vezes. Olha aí! E que bom, eu fico feliz de ouvir isso, porque é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Porque a gente perdeu, né? Eu brinco, né? Que a gente esqueceu de ser ser humano. Que não é nem brincadeira, é a mais verdade possível, assim. A gente está parecendo, agindo como máquina. E depois a gente acha ruim que a IA está chegando. Mas a gente está parecendo uma IA, porque não se comunica, esquece de olhar para o sentimento, que só o ser humano tem. Gestão comportamental, gestão emocional, precisa sim, né? Então, assim, tem muitas coisas. Então, que bom que você está pregando isso. Obrigada, né, por estar no mercado. Eu tenho dado sorte, porque assim, eu confidencio sempre nos vídeos, né, Alice? Quando eu comecei o podcast, eu queria... Bom, eu estava estagnado na carreira, sabe? Na vida, assim, eu pensei... Como eu posso fazer para conversar com mentores diferentes, que sejam autênticos, que tenham chegado a lugares... E quando eu falo lugares, não só financeiramente, sabe? Na vida, em como enxerga a vida, relacionamentos... Que eu gostaria de ter chego. Eu pensei assim, eu não posso pagar agora por altas mentorias, mas eu sei criar conteúdo. Crio um palco e são 400 episódios ao vivo já. Todo dia eu já vi alguns, hein? Muito bons, adoro. Conversas bem legais, e que todo dia eu tenho a chance de conversar de graça com alguém, sabe? Que me ensina muito, coisas que eu aplico na minha vida, eu faço possível, que eu acho que, bom, as pessoas estão assistindo, né? Estão curtindo as conversas, e isso me faz perceber cada vez mais que as pessoas estão carentes de conversas assim com profundidade, de irem além dos 30 segundos ou 60 segundos do TikTok, sabe? As pessoas curtem. Acho que está faltando as pessoas mais que podem emitir essa mensagem, usar mais esse tempo maior, sabe? Terem menos receio de estarem próximas da audiência e menos preocupações de ter uma quantidade enorme de seguidores, sabe? Que eu acho que isso está atrapalhando muitos mentores. Nossa, você falou uma coisa, a palavra que eu mais prego. E sim, tem gente que foge quando eu falo isso, e que bom, porque eu acabo filtrando quem eu quero de verdade. E tem gente que está chegando que eu nem imaginava que chegaria, assim, alto escalão, de média a alta gerência dentro do corporativo, que estão cansados mesmo, que eu falo dessa falsa alta performance. A palavra profundidade. A gente está tão na superficialidade, né, de quem eu entrego, de quem eu sou de verdade como líder, ou como líder ou como pessoa, né? Porque eu acredito muito, como eu te falei, nessa liderança, a liderança genuína e de verdade mesmo que eu acredito, é só uma. Não é aquela lista, acabei de falar isso com o meu mentorado aqui antes. Anos passados, a gente, até hoje, saiu aí, por exemplo, no relatório do Fórum Econômico Mundial,
né? 5 competências que todo líder precisa ter. 5 qualidades que todo líder precisa ter. Será mesmo? Porque, na verdade, esse mapeamento que se fala que todo líder precisa ter é muito mais do que o mercado precisa ter, que está ausente, né? Então, as pessoas precisam mesmo ser mais adaptáveis, aí eu concordo. Tá lá, adaptabilidade, autoconhecimento, qual é a outra? Era 5, adaptabilidade, autoconhecimento, tecnologia, né? Conhecimento de tecnologia. Ai, não me lembro as outras 2, perdão. Aí fala que é do líder. Não, isso é para qualquer ser humano. Sim. E aí a gente acaba se engessando para se encaixar em lugares e a gente esquece de olhar a nossa profundidade. Que é o quê? Cara, como é que eu tô? O que eu preciso melhorar? O que eu tenho de bom? O que eu consigo entregar? Onde é que eu me encaixo, mas sem anular quem eu sou? Né? Que é o senso de pertencimento. E isso só consegue quando a gente escolhe aprofundar em quem somos. E aqui eu não estou nem falando com todo respeito em abraçar a árvore, ser lúdico, nada disso. Tá? O meu negócio é pé no chão, KPIs, números, relatórios, mapeamento, indicadores, que você vai ter clareza, que são 28, eu entrego um relatório de 28 perguntas, onde você vai responder como você está, como você pensa, né? O algoritmo por trás, ele cruza em diferentes situações. Então, eu com uma pessoa, eu com um grupo e eu sozinho. E ver se você realmente está sendo, na maior parte do tempo, vamos dizer, semelhante em todas as situações. Porque se você é uma pessoa com um, uma pessoa com outro, cara, já está errado. Sim. Já está errado. No máximo pode, claro, se adaptar ao ambiente, né? Mas nunca mudar a essência, né? Eu acho que é uma coisa, inclusive, que pelo menos eu confundi muito, e eu acho que todo mundo confunde, é achar que você tem que mudar a sua essência e que se adaptar é ser diferente do que é, né? É claro que, por exemplo, eu não sou exatamente o mesmo com meu pai do que eu sou, por exemplo, num ambiente de trabalho ou com um colega num churrasco, mas em essência eu sou a mesma pessoa, né? A gente precisa ser a mesma, com aspectos diferentes, né? Até porque num ambiente de trabalho eu não vou falar, por exemplo, de forma mais divertida, cheia de gírias, como eu falaria numa festa com os amigos. Isso não quer dizer que a gente não é a mesma pessoa, né, Leis? Acho que a gente demora para entender isso. É isso. Eu acho que o que eu falo, se a gente puder quantificar isso, né? Eu digo que a gente precisa ceder, o mundo não é só o que a gente, né, quer, tem que ser do meu jeito. Não. Essa adaptabilidade, ela precisa ser no máximo 20 a 30% de quem você é. Se você está negociando mais que isso, aí temos um problema. Então, ou você está num ambiente errado, que não condiz com o que você é, ou você precisa olhar para as pessoas de fato com quem você convive, porque essa premissa das 5 pessoas com quem eu mais convivo, eu começo a me tornar igual, e não é nem mais semelhante, é igual, né? Que essa frase todo mundo fala, isso é muito verdade. E se essas 5 pessoas não tiver pelo menos 60%, 70% dos seus valores, do que você acredita, dos seus ideais, cara, pode xingar aqui? Pode, à vontade. O espaço é vai seu. Dar merda. É bem isso, vai dar merda. Né? E foi o que aconteceu comigo, é a minha história. Não é à toa que o burnout chegou. Né? A gente fala pouco sobre isso. Olha, Liz, eu tô aqui já na expectativa pela nossa conversa já no episódio. Acho que a gente vai criar um bate-papo bem especial, assim. Acho que você percebeu que eu gosto de falar mais sobre o ser humano, sabe? Que eu vejo muitos mentores por aí falando sobre N aspectos, e eu entendo a importância de todos os KPIs, mas no fim das contas é a gente, né? É o que a gente faz com a gente mesmo e como a gente melhora e performa para que, a partir daí sim, os KPIs possam ser bons, né? Então, assim, estou empolgado aqui com esses minutinhos de conversa, eu acho que a gente vai criar uma coisa muito especial ao vivo. Eu também, Rê, já tô amando. Aqui tô louca já pra gente fazer episódio 1, 2, 3, 4, 5. Já quero. Eu tô achando que dá pra gente. Se a gente continuar aqui, a gente grava um podcast antes do podcast. Eu também tô achando, porque eu amo isso aqui, cara. Tem coisa melhor do que a gente. É isso que eu falo, é naturalidade.
Cara, essa é a minha essência. Vai ser nessa reunião, vai ser num podcast, vai ser... É isso que eu falo. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E é isso que eu amaria falar, por exemplo, no podcast, já convidando aí quem estiver nos assistindo, com esse convite de bora falar sobre autoliderança. Bora falar sobre liderança mais humanizada. Essa liderança que começa com a gente primeiro. Então, primeiro eu preciso me liderar, para depois eu ser capaz de liderar o outro negócio. E quando a gente fala de liderança humanizada, não dá para ser só... eu falo que é 50-50. Eu preciso falar de gestão emocional, eu preciso olhar o outro, eu preciso de desenvolver pessoas, eu preciso estar lado a lado, estar presente. Claro, isso aqui é muito bom, mas eu também preciso falar de planejamento, organização, metas, lucratividade. Não dá para falar de liderança sem falar de negócio, né? Mas é esse equilíbrio, tá faltando isso aqui, ó. Esse equilíbrio. Então, assim, fica aí o convite, acho que tem muita coisa boa. Então, eu vou até... Pessoal, não era previsto a gente gravar essa nossa reunião aqui, mas até vou deixar um aspecto aqui. Normalmente, quando eu faço essas reuniões em off com cada pessoa que eu convido, é um tanto para organizar qual vai ser o ponto, o tópico. Se a Lacey me permitir, eu gostaria, acho que a gente falar sobre esse aspecto de se autoliderar para aí sim encontrar sucesso, crescimento na carreira ou na vida. Eu acho que seria um aspecto muito legal para a gente conversar. Com certeza, super. Fechadíssimo, você que manda, Rê. Então me diz, vamos fazer um título autêntico aqui, Lacey. Qual título a gente vai dar para esse nosso bate-papo? Olha, desafio, a gente está aqui enquanto está gravando, não tem nada pensado em off. Qual título seria ideal para essa nossa conversa sobre autoliderança para que a pessoa encontre ali o seu sucesso, o seu melhor? Não vamos falar de KPIs, vamos falar do aspecto pessoal de se autoliderar, sabe? Eu acho que eu curti essa ideia. Qual título você gostaria? Me veio uma roda que eu participei, que eu soltei essa frase nessa roda e eu acho que depois as pessoas ficaram repetindo. Eu acho que pode ser legal, mas me fala se você também não gostar. Que eu falei assim, ó, para de seguir a manada, para de ficar copiando e colando do outro e aprende a estratégia de ser você mesmo. Essa é a regra do sucesso. O dia que a gente aprende a ser quem somos e a valorizar quem somos, cara, você chega onde você quiser. Olha, então, eu acho, vou pegar aqui a última parte, curtinha a última parte, a estratégia de ser você mesmo. Acho que é um excelente título para o nosso bate-papo. Então, a estratégia de ser você mesmo. Normalmente eu peço para nossos convidados falarem, mas então, no dia 17, às 19 horas Brasil, 23 horas Portugal, ao vivo, como sempre, aqui no Profissão Mundo, convido você, que acompanha o trabalho da Lacey, que acompanha aqui o podcast Profissão Mundo, a assistir a nossa conversa ao vivo. Aqui foi um trechinho, que a gente se antecipou e gravou, vou publicar, disponibilizou, vamos publicar isso, mas no dia 17 às 19 horas ao vivo, convido vocês a assistirem com perguntas, comentários, ponto de vista, sobre tudo que a Lacey compartilhar com a gente, tudo que a gente compartilhar junto, tá, pessoal? Fechadíssimo, será um prazer. Em algum lugar aqui desse vídeo vai estar o link aí para vocês acessarem e acionarem o lembrete. Então, acho que vou encerrar a gravação aqui. Mas acho que o que a gente ainda conversar depois vai ser bem legal. Mas vamos encerrar. Deixar um gostinho para depois. Boa! Bora!